uma declaração do novo ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, sobre os acampamentos bolsonaristas, que chamou atenção. Assim, ele disse que as manifestações em frente aos quartéis são da democracia, explicando que tem familiares, tem amigos, e que aos poucos, agora que o Bolsonaro entregou o cargo e saiu do país, as pessoas vão embora. Na verdade, foi o que eu falei na abertura, essas pessoas não estão fazendo nenhum ato violento ali, elas estão acampadas, rezam, cantam juntos e tal, mas elas estão contestando o resultado das eleições, né? Elas estão dizendo que as urnas foram fraudadas sem ter nenhuma prova. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre essa declaração do José Múcio, lembrando que ele é um ministro do atual presidente Lula, né? O Múcio foi, inclusive, elogiado pelo Mourão, né? Mas, assim, Miriam, realmente, se não tem nenhuma violência diante do que está acontecendo, toda manifestação ela é válida. É que o que acontece, eu acredito que tenha sido a intenção da declaração do Múcio, é que realmente não existe nenhum ato antidemocrático comprovado constitucionalmente, tá? Porque a manifestação e o questionamento, eles são livres, né? Então, tu pode questionar qualquer coisa, mesmo que tu não tenha provas, né? Então, é uma dos ônus e dos bônus da democracia, né? Isso se tornou um pouco mais forte dos 4 anos para cá, né, com esse governo Bolsonaro, da gente questionar tudo e todos. Eu volto para aquele ponto que eu estava falando, a questão da subjetividade, né? O Obama tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz que o grande problema da nossa sociedade é que a gente não divide mais a mesma base de fatos. Então, cada um cria a sua realidade, acredita nela e está tudo bem. Agora, enquanto não houver nenhuma manifestação violenta, é uma responsabilidade das pessoas que estão ali na frente do quartel, né? Eu acho que assim, não é o que a gente gostaria de ver, porque, de novo, eu sempre reitero a importância da oposição democrática no país. O que a gente gostaria de ver é, tá bom, não concordou com o resultado das urnas, tu fez parte daquela parcela da população que não votou no presidente que foi eleito, faça uma oposição democrática inteligente, né? E não vá acampar na frente dos quartéis sem atitude nenhuma, porque é simplesmente parar lá e não questionar e não argumentar, e tu não faz oposição sem inteligência, né? Então, mas assim, antidemocrático não é, Miriam, não é porque eles estão se manifestando tranquilamente, né? A partir do momento que houver violência, sim. Eu acho que a intenção do Múcio, quando fez isso, foi até trazer um pouco de sobriedade e tranquilidade num país que está praticamente explodindo, né? Então é uma declaração para não acirrar os ânimos e daqui a pouco isso não coloca mais lenha na fogueira e essas pessoas desistem, né? Porque o líder delas já desistiu. O presidente eleito não tem dado atenção para essas manifestações. Então, daqui a pouco se cansa e se sai disso, né? Acho que a intenção do Múcio foi de simplesmente manter dentro do possível a paz e a tranquilidade, né? Exato. Olha, eu queria só pedir para a Paty mostrar de novo as imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro circulando ali num condomínio, conversando com as pessoas. A gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar lá. A única informação que a gente tem até agora são as informações do próprio PL, dizendo que se ele se ausentar do Brasil, ele não vai receber o salário do partido. De qualquer maneira, ele vai ter aí várias regalias que cabem a um ex-presidente, né? Ele tem uma série de assessores. Agora, o que eu acho que o presidente Jair Bolsonaro deve estar muito receoso é em relação ao caminho do dinheiro, né, Deise? Quem financia esses atos antidemocráticos? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, está com esse inquérito nas mãos e cabe a ele dizer o que vai acontecer, né? Se ele vai poder implicar, de fato, o ex-presidente nesses atos antidemocráticos, né, Deise? Eu acredito que isso deva acontecer, existe uma grande chance de acontecer, porque durante os 4 anos de mandato, o presidente Jair Bolsonaro inflamou, sim,
essa parcela da população a questionar as instituições, STF, ciência, né? Isso não sou eu que estou falando, a gente tem essa comprovação quase que diariamente, né? Todos os dias ele ia para o cercadinho ali fazer algum questionamento do funcionamento das instituições, né? E isso é uma consequência dessa narrativa subjetiva dele, né? Essa coisa do egocentrismo, da raiva, da onipotência, agora os resultados estão aí, né? Nem ele consegue controlar o monstro que ele criou, né? Eu acredito também que essa viagem para os Estados Unidos seja também uma forma de se distanciar do próprio problema que ele criou, né? Mas é possível sim que ele seja responsabilizado porque existe comprovação de toda a inflamação que ele impôs à população, né? Questionando coisas que até então a gente não questionava, né? A gente questionar a ciência, questionar todos os dias vacinas, coisas que eram tão ligadas a um Brasil mais profundo, um Brasil enraizado, que acreditava na vacinação. Eu acredito que vai ter, sim, uma investigação séria em cima disso, por isso essa viagem, né? Olha só, o Anielo estava na posse ontem, está aqui no nosso chat, disse que a posse foi muito linda e tal, e ele está dizendo assim, mas eles têm muitos imóveis, a família Bolsonaro, ele nem precisa do salário, a questão mais importante para o Bolsonaro é escapar da prisão, porque são muitos crimes, isso a gente vai descobrir, né? Agora, a Sara está me lembrando de uma coisa aqui importante, Deise, que apesar desses acampamentos, neste momento, estarem ali de uma maneira pacífica, no dia 12 de dezembro, a gente viu uma escalada da violência, eles tentaram atearam fogo num ônibus, em carros, teve o episódio depois na sequência da tentativa de bomba no aeroporto, então é muito difícil a gente separar, né, quem são os manifestantes pacíficos, quem são eu não quero dizer só violentos, porque são os terroristas, né? A pessoa que coloca uma bomba no aeroporto é um terrorista, né, Deise? Eu espero, honestamente, que essas pessoas não sejam esquecidas e sejam investigadas. Eu acredito que o Flávio Dino e todo o Ministério da Justiça vão atrás disso agora, porque não é possível uma ameaça de bomba semanas antes da posse de um presidente e nada acontecer, ou o ato violento mesmo do dia 12, né? Essas pessoas sim, elas precisam ser responsabilizadas. Uma coisa que eu sempre falei é que a gente não pode generalizar, né, todo mundo, ou todo mundo que votou no Bolsonaro é genocida, fascista, e nem todo mundo que vota na esquerda é a favor de uma volta de um governo Lula com um inchaço da máquina pública, por exemplo. Mas essas pessoas que provocaram esses atos, é urgente que isso seja investigado, porque é assim que as ideias vão sendo fomentadas, né? Foi assim que Bolsonaro fez durante 4 anos, colocando pequenas ideias, pequenos gestos nas pessoas, e isso foi ganhando uma proporção que, se ele continuasse na presidência da República, eu não sei aonde que a gente chegaria. Provavelmente a gente cruzaria uma linha que não teria como voltar, né? Então essas pessoas, sim, têm que ser investigadas, mas eu acredito que o Flávio Dino vá atrás disso, sim. Ele já tem dado alguns sinais de que não passarão, né? Pois é, temos aqui um chat da Andréia de Queiroz Meirelles. Obrigada, Andréia. Ela fala assim, Deise, se eu sair nas ruas sem agredir ninguém, pedindo a volta do nazismo, isso é um ato legal e democrático? Acho que não é, né? Não é. Eles não estarem agredindo ninguém não necessariamente torna esses atos legítimos. Aí ela põe uns emojis assim, só acho. E a Suzana Oliveira também está falando, essa análise é um absurdo. Os atos são antidemocráticos e violentos, sim. Responde aí, Deise. Os atos tiveram períodos violentos. O questionamento, e aí eu estou falando de novo da Constituição, não é um achismo, tá? Questionar não é proibido pela Constituição. Questionar o resultado das urnas não é proibido pela Constituição. O que é proibido são os atos violentos, são ataques às instituições e ataques às outras pessoas. Então, a gente não pode generalizar, e o que a gente estava falando antes aqui era dessas pessoas que estavam acampadas pacificamente em frente aos quartéis, a gente não pode generalizar em relação àquelas que cometeram atos violentos. Aí está errado. Aí é a mesma coisa que eu falar que, por exemplo, o impeachment do Collor foi completamente invalidado porque as pessoas foram para a rua gritar e se manifestar.
uma grande parcela das pessoas que está acampada em frente aos quartéis não está provocando desordem pública. E aí isso não é inconstitucional. De novo, então, essas pessoas, como a Miriam muito bem pontuou aqui, que se manifestaram no dia 12, que provocaram violência, que quebraram carros, quebraram patrimônio público, elas precisam ser responsabilizadas. Agora, a gente não pode cair na mesma loucura de alguns bolsonaristas e acreditar que porque alguns deles, que eu não concordo com a opinião de questionamento das urnas, porque alguns deles estão questionando uma opinião que eu considero válida, eles são antidemocráticos, porque não são. Questionamento pela Constituição, ele não é inconstitucional, então as pessoas podem questionar, da mesma forma que vocês estão me questionando aqui, eles podem questionar o resultado de uma urna. O Aécio questionou o resultado das urnas, né? Então, isso é permitido na nossa Constituição. O que a gente sempre defende, e aí eu vou aproveitar e vou voltar para o livro de fake news mesmo, é que a gente precisa fazer uma reavaliação no Brasil, porque a nossa Constituição não fala o que é mentira, não fala sobre discurso do ódio e liberdade de expressão. A gente precisa fazer uma delimitação disso, sim. As pessoas não podem simplesmente sair agredindo as outras. Em relação ao nazismo, que uma pessoa comentou, existe uma tipificação diferente na Constituição para o nazismo. O nazismo é proibido. Então, uma coisa de sair nas ruas... Uma coisa é tu sair nas ruas falando de nazismo, outra coisa é tu sair nas ruas questionando o resultado de um país democrático. Então, não confundam as coisas. Verdade. Obrigada, Deise. Olha, o Robson Silva, oi, Robson, ele mandou uma mensagem assim, em letras maiúsculas, falando: as loiras de direita se protegem. Acho que ele está falando da gente. Ô, Robson, a gente está conversando aqui, mas é verdade isso que a Deise falou, e a Deise não está negando que eles foram violentos, sim, mas é que não dá para a gente generalizar tudo e todos. Eu acho que tem uma parcela ali de pessoas que são aposentadas ou que são desinformadas e que estão sendo muito manipuladas para estarem ali. O Wallace Marques... Obrigada, Wallace. Mandou também um chat aqui falando: o fato de estar pacificamente na porta do quartel não tira o crime que estão cometendo. Pedir intervenção militar é crime, sim. É crime, Deise, pedir a intervenção dos militares? Não é crime pedir intervenção dos militares. O que é crime é tu... e aí eu volto para a questão da liberdade de expressão e discurso do ódio. Gente, pelo amor de Deus, a nossa Constituição não delimita. Comprem o livro de fake news do My News. A nossa Constituição não delimita o que é discurso do ódio, o que é liberdade de expressão. As pessoas podem, infelizmente, pela Constituição brasileira, elas podem pedir intervenção militar. O que não pode, que a nossa Constituição proíbe, são atos violentos e atentados à democracia. Falar no Brasil não é... Então, esse é o ponto assim, que a gente fala o tempo inteiro no livro. E que eu falei agora 5 segundos. A gente precisa de uma discussão séria no Brasil sobre o que é liberdade de expressão e o que é discurso do ódio. É preciso que o Congresso se mobilize, as instituições se mobilizem, o Judiciário se mobilize para que se faça essa análise. Falar não é crime no Brasil. Não existe isso. Pedir intervenção militar, pela nossa Constituição, pode, cada um fala o que quer. A gente depende muito da interpretação da justiça, mas a Constituição brasileira não delimita. Não tem delimitação do que é fake news, não tem delimitação do que é liberdade de expressão nem discurso do ódio. Por exemplo, a Dinamarca tem. Então, na Dinamarca, se tu pedir intervenção militar, e aí é um outro contexto histórico, mas eu estou só fazendo análise aqui, aí sim, pode ser responsabilizado. Aqui no Brasil, não. O problema do Brasil é que a Constituição virou um pedaço de papel. E aí, de novo, eu volto para aquilo que a gente estava falando antes. Cada um cria uma realidade e acredita nela. E aí a gente não constrói nação nenhuma. Infelizmente, ou felizmente, eu acredito que felizmente, existe uma Constituição que foi criada em 1988 e ela é quem a gente segue até hoje. É por isso que o STF não conseguiu, por exemplo, culpabilizar o Bolsonaro por causa de fake news, porque não existe uma delimitação. Não existe uma delimitação do que é discurso do ódio. É a mesma coisa da intervenção militar, gente.